Carta de Tiago, capítulo de número 2, do 14 até o 26. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qual dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirás, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando escondeu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai, esta aqui é a tua palavra, e ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. E a minha oração é para que por intermédio da tua palavra, através da tua palavra, nós possamos ser edificados pelo Senhor aqui nessa noite. É noite de ceia, a mesa está posta, e nós queremos, meu Deus, sobretudo, estar com o nosso coração preparado para poder participar da mesa do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Eu li esse texto que está na carta de Tiago. Para a gente poder entender o contexto dessa história, eu preciso localizar você dentro desse texto. Amém? A carta de Tiago é uma carta que nós chamamos de carta geral, né? Ou está entre as cartas gerais. Elas são diferentes, por exemplo, das cartas do apóstolo Paulo. As cartas de Paulo, elas foram endereçadas a uma determinada igreja. Por exemplo, quando Paulo precisou tratar um problema na igreja de Corinto, ele escreveu a carta aos Coríntios. Quando Paulo precisou tratar um problema na igreja de Éfeso, ele escreveu a carta aos Efésios. Então, as cartas de Paulo, elas tinham endereço próprio, né? Foram cartas escritas a igrejas específicas. Quando os pais da igreja viram o conteúdo das cartas paulinas, eles circularam as cartas entre as demais igrejas. Por exemplo, o pessoal viu que o conteúdo teológico, né, o conteúdo de ensino da carta de Corinto era boa, eles emprestaram a carta para Efésios, para Tessalônica, para as outras igrejas lerem também, para que eles pudessem aprender sobre aqueles determinados assuntos. Mas, a princípio, a carta foi escrita para uma igreja específica, certo? As cartas gerais, elas têm uma conotação diferente. Elas foram escritas para circular entre as igrejas. A princípio, as cartas gerais, elas tinham, no primeiro século, até uma importância maior do que as cartas do apóstolo Paulo, porque elas eram consideradas cartas doutrinárias. Eu digo isso porque às vezes nós valorizamos hoje, nos dias atuais, teologicamente,
Nós valorizamos mais as cartas paulinas do que as cartas gerais, né? E no primeiro século, as cartas gerais tinham um peso maior, porque ela fora escrita pelas lideranças da igreja naquela época, né? Você tem Tiago, eu vou explicar, João, discípulo amado, Pedro e Judas. Era a liderança da igreja naquela época e eles estavam falando sobre questões de importância teológica fortíssimas para a instrução naquele momento, naquele período, naqueles dias. Então, assim, as cartas gerais, elas foram cartas não para uma igreja específica, elas foram cartas com conteúdo teológico que foram enviadas para que todas as igrejas, para que o cristianismo do primeiro século lesse essas cartas e soubesse o que defender ou o que acreditar. Entre as cartas gerais, nós temos a carta de Tiago. Esse Tiago aqui não é nenhum dos dois discípulos de Jesus. Entre os discípulos de Jesus, nós temos dois Tiago, né? O Tiago, filho do Zebedeu, e o filho de Alfeu, se eu não me engano. São dois Tiagos. E Tiago era um nome muito, por isso que tem dois entre os discípulos, era um nome muito comum naquela época. Tiago é uma derivação de Jacó. No hebraico, Jacó era Jacob, e no grego, Jacob virou Jacob, no grego, do hebraico para o grego, e no latim se traduziu como Tiago, né? Então é uma derivação de Jacó. E era um nome muito comum naquela época. Tiago era um nome muito usado, né? Ou Jacob, do grego, era um nome muito utilizado naquela época. Então nós temos entre os discípulos de Jesus dois Tiagos, que não escreveram nada a respeito daquilo que eles viveram enquanto igreja, até porque ambos morreram ainda nos primeiros anos do cristianismo, eles foram martirizados. O Tiago, que escreve a carta de Tiago, no versículo de número 1, ele se identifica como irmão do Senhor, né? Ele, no versículo de número 1 da carta, ele vai dizer, Tiago, irmão do Senhor. O Tiago, que vai escrever a carta de Tiago, ele é irmão consanguíneo de Jesus. Ao contrário do que a tradição nos ensinou, Maria, após o nascimento de Jesus, ela teve uma vida normal com José e ela teve outros filhos. E temos a prova bíblica, está em Mateus capítulo 13, do 55 ao 57. O texto lá diz o nome dos irmãos consanguíneos de Jesus, os demais filhos de Maria, Tiago, Simão e Judas. E ainda cita que tinha irmãs, no plural. Maria teve pelo menos 3 filhos homens, depois de Jesus, com Jesus 4, e no mínimo 2 filhas mulheres, porque o irmãs de Jesus, de Mateus 13, 55 ao 57, está no plural. Nesse momento de Mateus 13, 55 ao 57, os irmãos de Jesus ainda não haviam se convertido ao cristianismo. Até pela fala de Jesus, nós entendemos que eles meio até que atrapalhavam, porque, de certa forma, diz a história com Flávio Joséfo, que eles não quiseram cuidar da mãe viúva da Maria, porque o José havia morrido, e eles levam Maria e entregam Maria para Jesus sem querer saber dos cuidados a respeito da mãe deles. E Jesus começa então a cuidar de Maria dentro do seu ministério, porque ela precisava naquela época de um filho. A mulher que ficava viúva, jovem naquela época, ela não tinha muito espaço na sociedade não. Então, se um filho não assumisse, ela acabava se perdendo, porque naquela época a mulher não podia trabalhar, a mulher podia mal mostrar os olhos, né? O judaísmo é extremamente machista, radical, e situação que hoje mudou muito no nosso contexto, não no deles, mas no contexto deles a mulher não tinha vez na sociedade, então um filho precisava assumir. E aí, mesmo estando no ministério, Jesus assume Maria no seu ministério, e ela caminha com Jesus durante boa parte do ministério de Jesus. Inclusive, quando ele vai morrer, ele tem a preocupação de que os filhos não recebessem a própria mãe. E aí ele entrega Maria aos cuidados de João, o discípulo amado. Na cruz ele fala, mãe, eis aí seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Ele está falando assim, ela foi abandonada pelos outros filhos, cuida dela para mim agora, já que você é o meu melhor amigo.
Só que, segundo Flávio Josefo, os irmãos de Jesus, após a ressurreição, se convertem ao cristianismo. E claro, eles conviveram com Jesus por pelo menos 30 anos, né? Eu não sei quais eram as brigas de irmãos que eles tiveram, mas eles viam, talvez ali, eles sabiam da promessa. José e Maria ensinavam, ó, esse irmão aí é o Messias, é um ungido de Deus, é o Cristo, é o quem nós aguardávamos. E Flávio Josefo nos ensina que os irmãos de Jesus consanguíneos, então, se converteram após a ressurreição. Entre eles, nós temos o Tiago, autor da carta que nós estamos lendo aqui hoje, e o Judas, autor da carta geral de Judas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Jerusalém, eles saíram a pregar o evangelho, e Pedro, que tinha tudo para ser a primeira liderança da igreja, Pedro saiu para pregar aos gentios. E Tiago veio, né? Tiago vem para a igreja de Jerusalém para dar um suporte aos irmãos. Isso é livro de história. E nós temos isso também em filme. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir Paulo, o apóstolo de Cristo. E no filme do Paulo mostra o Tiago indo assumir a igreja de Jerusalém. Aquilo é um fato histórico verídico. O Tiago, irmão do Senhor, que estava pregando o evangelho em outras partes do mundo, quando Pedro vai pregar aos gentios, não é Paulo, é o Pedro mesmo, o primeiro pregador aos gentios é Pedro. Quando Pedro vai pregar aos gentios, Tiago vem para Jerusalém. E por causa da referência que ele tinha e do que ele estava exercendo no cristianismo, a igreja entende que Tiago é a primeira liderança do cristianismo. Pastor, o senhor está doido? O senhor falou que Maria teve filho, agora está falando que não é Pedro. Isso mesmo, não é Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, capítulo 15. A igreja se reúne pela primeira vez num concílio para definir questões de fé. Se podia ou não comer carne de porco, se tinha que guardar o sábado e tal. E os irmãos lá em oração vão chegar a uma decisão. Quem recebe a ordem do conclave, do concílio, melhor dizendo, do veredito para a igreja, de comunicar publicamente à igreja qual foi a decisão tomada pelos apóstolos? É Tiago quem vai dar a notícia. O porta-voz da igreja em Atos 15, o porta-voz da igreja matriz, da igreja principal, a de Jerusalém, é o Tiago, irmão consanguíneo do Senhor em Atos, capítulos 14 e 15. Esse Tiago, ele se tornou a primeira liderança da igreja em Jerusalém. Aí agora você vai entender o peso da carta de Tiago, as epístolas gerais, né? As igrejas do primeiro século. Porque quem está escrevendo essa carta nada mais é do que o pastor da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém nos primeiros anos era a maior igreja, aonde tinha maior concentração de cristãos, aonde se matou o maior número de cristãos também, aonde eles foram mais perseguidos. E quem é o pastor da igreja de Jerusalém? Pedro. Não. O pastor da igreja de Jerusalém é o Tiago. Quando a carta de Tiago começa a circular no primeiro século, ela foi uma das cartas consideradas base do cristianismo para a igreja no primeiro século. Os historiadores consideravam entre as cartas a principal carta. Ela caminha muito perto de Efésios nas suas características. Ambas as cartas, Efésios e Tiago, conseguem falar sobre a maior quantidade de diversidade de assuntos dentro da caminhada cristã. Ele fala de pecado, de tribulação, do maior pecado que nós podemos cometer através da língua, né? Ele fala de fé, ele fala de provações, ele fala de pecado, ele fala sobre a luta contra o inimigo, ele fala sobre a caminhada cristã de maneira humilde, simples. Ele fala sobre unção com óleo, né? Tem irmãos que não gostam da unção com óleo, acham que não é necessário, e aí o Tiago falou: está alguém entre vós enfermo, doente? Chama os presbíteros, a liderança da igreja, alguém que foi colocado como líder dentro da igreja, unge com óleo, a oração do justo curará o enfermo. E ele não falou se a enfermidade é física, se a enfermidade é emocional,
se a enfermidade é espiritual, porque tem uns irmãos que gostam muito de dar o pé da letra, né? O pastor está ungindo lá, está errado porque para ungir só enfermo. Para a ciência, depressão é doença, então tem que ungir com óleo, né? Para nós, teólogos, estudantes da Bíblia, pecado é doença, aliás, é a pior dela. E a Bíblia chama o pecado de enfermidade. Isaías 53:5, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aquilo ali é o pecado. O camarada está em pecado e vem na igreja, unge a cabeça dele mesmo com óleo, porque é enfermo, né? É enfermo. O óleo é representação do Espírito Santo de Deus, é símbolo na Bíblia de consagração. Você quer consagrar seu carro a Deus? Passa óleo nele lá, está consagrado, meu irmão. Ninguém vai deixar de entrar no céu porque consagrou a moto com óleo, não. Imagina Jesus lá na porta do céu. Você ungiu o seu carro, né? Com óleo, fica de fora aí, não te conheço. Ele não vai fazer isso porque você ungiu a sua moto com óleo, não. Ele vai fazer isso se você estiver no pecado. Aí ele vai fazer isso, não te conheço. Mas unge mesmo, unge sua casa, lá é símbolo de consagração. Unge seu filho, está dando trabalho, acorda de madrugada, esfrega óleo na testa dele lá, fala, em nome de Jesus você vai melhorar, menino, né? Então unge mesmo, é símbolo de consagração, é símbolo de fé. E Tiago fala da unção com óleo, Tiago fala da verdadeira religião, Tiago fala do verdadeiro servir a Deus. Ele conseguiu agrupar dentro de 5 capítulos todos os assuntos possíveis da caminhada cristã. Por isso que a carta foi considerada a base do cristianismo para aquela época. A carta de Tiago, em um dado momento da história, ela foi descredibilizada na Reforma Protestante. Quando Lutero foi traduzir o Novo Testamento do latim para o alemão, você acredita que ele não traduziu a carta de Tiago? Lutero fez de tudo para tirar a carta de Tiago do Novo Testamento. A carta que era base para a igreja no primeiro século, quase ficou de fora da Reforma Protestante, porque Lutero demorou alguns anos, no plural, para ser mais exato, 10 anos Lutero demorou para aceitar esse texto que eu acabei de ler para você, que a fé sem obras é morta. Lutero, a princípio, teve uma resistência com esse texto, porque ele leu em Abacuque e leu em Romanos 2,4, que o justo viveria por fé, que a salvação era por fé, que o achegar a Deus era por fé e não por obras. E a igreja, no período da Reforma Protestante, ensinava que a salvação era por obras, pela indulgência que você pagava, pelo tamanho da contribuição que você dava para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Aí o Lutero lê em Romanos 2,4, o justo viverá pela fé, uma referência a Abacuque, e aí ele, quando vê o texto de Tiago assim, a fé sem obras é morta, ele tem uma resistência, um bloqueio mental, teológico, um preconceito com o texto, e Lutero ele luta, né, contra si mesmo, ele batalha contra os seus próprios pensamentos, porque ele não conseguia então entender que a fé sem obras, ela é morta. Chegamos ao tema dessa mensagem, e aí eu quero ir para o que Lutero concluiu. E eu até nem diria Lutero, Calvino talvez nos dê uma posição muito mais clara daquilo que são as obras no contexto da fé. Hoje é noite de ceia do Senhor, e eu quero junto com você, após essa informação aí que eu te dei a respeito da carta, eu quero junto com você, diante da ceia do Senhor, pensar em quais são as nossas obras. O que participar dessa ceia há tanto tempo tem produzido na sua caminhada. Quantas vezes, irmãos, nós somos aquela figueira seca à beira do caminho que Jesus estava lá esperando figos dela? Quantas vezes nós estamos vivendo um evangelho que não produz em nós absolutamente nada, que faz de nós, parece que pessoas até piores do que nós éramos antes de servir a Deus? O que você tem produzido com esse evangelho?
Nós temos vivido nesses últimos tempos um evangelho onde nós queremos apenas receber e somos incapazes de abençoar a vida de alguém ou outra pessoa ou mesmo a igreja que nós estamos congregando. E esse não é um verdadeiro evangelho, esse não é um evangelho genuíno. O evangelho genuíno é aquele que nós produzimos algumas coisas e nós vamos falar sobre isso nessa noite, porque é noite de ceia do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Tiago e Paulo aos Romanos não se contradizem. Eles estão falando de assuntos diferentes. Lutero demorou 10 anos para entender, e só conseguiu entender pela opinião de amigos como João Calvino. Lutero demorou 10 anos para entender que Paulo falava de uma fé antes de receber o Senhor Jesus. Quando Paulo fala da salvação pela fé, é antes de ter o Senhor. Antes de termos o Senhor, para alcançarmos a salvação, não existem obras que nós seríamos capazes de edificar para diante do Senhor alcançar a nossa salvação. Essa é a salvação pela fé pregada pelo apóstolo Paulo em Romanos e em Efésios capítulo de número 2. Ao vir para Cristo, ao ser justificado pela fé, não há absolutamente nada que você possa fazer, porque tudo o que era necessário ser feito, Jesus fez na cruz do Calvário no seu lugar. Nada te torna merecedor da sua salvação, nada te faz merecedor da cruz, muito pelo contrário, é por isso que se chama graça, o favor imerecido. Ele não nos perguntou se queríamos, ele não quis saber se nós o aceitaríamos, ele foi lá e morreu naquela cruz, ele nos amou mesmo sem nos perguntar. É isso que nós vamos celebrar na ceia do Senhor aqui nessa noite, o amor incondicional, que não nos pediu condições. Você só pode se achegar a Deus porque Jesus pagou o preço naquela cruz. Não há obras que te levam a essa cruz. Eu fiz uma campanha do 7 corredor do fogo, do laço ungido, e agora eu mereço. Não. Eu sou muito bom, eu faço e aconteço, eu trabalho e tal. Não. Eu oro 3 vezes ao dia, eu vou chegar no céu porque eu mereço. Não. Não há obras que nós podemos fazer que sejam capazes de nos salvar. A única coisa que Jesus te pediu é um coração arrependido. Se você se arrepender dos seus pecados, é agora. Tem salvação para você. Tem sangue de Jesus sobre a sua vida. Se você abrir a porta do seu coração, para não dizer que eu tô calvinista demais, aos arminianos presentes, se você quebrantar o seu coração e dizer sim para Ele, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não importa a quantidade de pecado que você cometeu, não importa o que você fez no passado, não importa quantas pessoas você prejudicou, você lesou, não importa. Se você quebrantar o seu coração, se você se arrepender, se você dizer sim para Jesus, Ele te purifica de todos os seus pecados. Aleluia, Ele pagou o preço, Ele esvaziou de sua glória, Ele largou seu trono de glória, Ele se fez homem, Ele se humilhou à forma humana, Ele se humilhou à cruz, Ele se rebaixou à forma mais humilhante de um ser humano naquela época. Ele se permitiu pregar naquele madeiro, Ele deu o último suspiro, Ele derramou o sangue dele, Ele desceu às mansões celestiais, de acordo com Pedro, pegou as chaves do inferno da mão do capeta, ressuscitou ao 3º dia, e está vivo, para que você seja salvo. Aleluia! Isso é graça. Isso é salvação, não tem preço a pagar, não tem nada, você só se rende, se renda a Ele, é a Ele, amém. Essa é a salvação pregada por Paulo.
Agora, quais são as obras pregadas por Tiago? Lutero demorou 10 anos para entender. Após ser salvo, essa salvação tem que gerar em você alguma coisa. Tem que gerar. Tem que produzir. Às vezes a gente encontra aí alguns irmãos calvinistas de rios, né? O cara é calvinista de vídeo de 1 minuto, mas ele nunca leu as Institutas de João Calvino. Ele nunca leu, ele não conhece a tulipa, que é a base do calvinismo. Ele não sabe o que é a tulipa. Eu falei aqui, você pensa que é calvinista e eu estou falando grego. Tulipa, pastor, tulipa é uma flor, e é uma flor mesmo. E uma hora eu prego aqui sobre calvinismo para te ensinar sobre a tulipa, né? Pessoas que são calvinistas de rios e às vezes entendem Calvino de maneira errada. Quando Calvino foi questionado sobre as obras, Calvino disse o seguinte, que um cristão eleito, chamado, separado por Deus, que está caminhando em direção ao céu, ele pratica boas obras. E Calvino diz que se as obras do cristão eleito, separado, rumo ao céu, forem más, ele não é eleito. Entendeu? Sabe o calvinista que fala assim, eu sou calvinista porque eu estou indo para o céu mesmo, eu sou um eleito, eu não preciso ir na igreja, eu posso cometer um pecado, sou eleito, eu tenho certeza da minha salvação, né? A pessoa fala com a boca cheia, não, eu estou no pecado, eu como pastor já escutei isso, eu estou no pecado, mas eu sou um escolhido, eu não tenho dúvidas, aleluia, sou um eleito. Calvino, na sua ideia teológica, disse que se as obras desse eleito não forem boas, ele não é salvo, porque o salvo produz obra de quem é salvo. Camarada falou para você que é calvinista, está no pecado e vai para o céu. Mentira, ele está querendo se esconder, ele está querendo aliviar sua consciência. Não vai não, nem o Calvino falou que ele vai. Ele não é um salvo, porque a partir do momento que a salvação entrou no nosso coração, isso precisa produzir em nós coisas boas. Aos nossos irmãos tradicionais, né, o batista brasileiro, presbiteriano, luterano, wesleyano, né, os nossos irmãos de raiz tradicional, protestante, acreditam que a chegada do Espírito Santo na vida de uma pessoa se dá no momento em que ela entrega o seu coração para Jesus. Porque os nossos pais reformados ensinam que, se o Espírito Santo não estiver na vida de uma pessoa, ela seria incapaz de levantar a sua mão e entregar a vida a Cristo. Nós, renovados, ou os irmãos nossos pentecostais, acreditam que a chegada do Espírito Santo na vida do crente se dá mediante o batismo com o Espírito Santo. Nas características de Atos 2, no dia que o Espírito Santo é derramado sobre a sua carne. Independente da posição teológica que você considera mais viável, né? Nós temos aqui pessoas de vários tipos. Independente da posição teológica que você considera mais viável, se o Espírito Santo entrou na sua vida produzindo obra de salvação, ele vai produzir mudança. Não existe evangelho sem mudança. Não existe esse negócio de aceitar Jesus e eu continuo bebendo. Não existe esse negócio de aceitar Jesus e eu continuo no pecado. E o adultério para mim é uma coisa normal, e a prostituição para mim é uma coisa normal. Não existe. Se o Espírito Santo entra na sua vida, ele vai arrancar pecado por pecado do seu coração. Abre parênteses, não é o pastor, não é o líder de jovens, não é a líder de mulheres, não é o líder dos homens, é o Espírito Santo. Não precisa levantar a mão, responda só para você. A maioria das pessoas que fumavam antes de se converter ao cristianismo, não parou de fumar porque alguém obrigou, não.
Foi porque o Espírito Santo ia incomodando. E gente, eu não posso continuar com isso. Foi porque ele viu um pastor pregando, não. Foi porque o Espírito Santo, quando ele chega, ele vai tirar os carrapichos. Ele vai tirar os desejos carnais. Falso é o evangelho que prega para você, que você pode vir como está e não precisa mudar. Não, falso é o evangelho que diz para você que você pode continuar na sua carnalidade mundana, que não, que agora é só festa, você é livre em Cristo Jesus. Pega a palavra de Paulo mal interpretada e fala, não, você pode todas as coisas, porque nem tudo me convém, mas me é lícito, e até mistura o texto. Não, irmãos, quando o Espírito Santo chega, o pecado sai, transformação acontece, você vai passar a viver de modo diferente, seus olhos serão abertos, você vai voltar para casa, você voltou para casa diferente naquele dia. Se você está aqui nos visitando e ainda não entregou sua vida a Cristo, o dia que você fizer, vai mudar algumas coisas na sua vida. É assim ou não é, irmão? Você lia a Bíblia, não entendia nada, aceita Jesus, lê a Bíblia, entende tudo. É assim, irmãos. Você estava vivendo lá, fazia tudo quanto é coisa errada, achava que era normal. Se aceita Jesus, você já chega em casa assim, ó, isso que eu estou fazendo é legal não, aquilo que eu estou fazendo é errado. Gente do céu, eu estou errado, eu sou ruim demais. E não sabia. Porque o verdadeiro evangelho traz mudanças, o verdadeiro evangelho traz consequências. E com o passar do tempo, o verdadeiro evangelho vai produzir em nós obras. Vamos lá, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O Tiago vai bater na tecla. Do que adianta você falar que tem fé, que acredita em Jesus, que serve a Deus, e a sua vida não está condizente com a sua fé? Que fé é essa? Que você não mudou nada, que você continua nas práticas mundanas. Que fé é essa? Pode, que fé é essa que salva? Que salvo é esse? Versículo 15, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o pão necessário para o corpo, qual o proveito disso? Tiago vai citar para nós aqui 3 exemplos. Durante toda a carta, Tiago cita muito exemplo. Acho que por ser irmão do Senhor, ele viu Jesus contar muita parábola, ele vai fazer a mesma coisa. É a carta que mais tem parábolas no Novo Testamento. Paulo não conta parábola, Paulo é direto, né? Tá orando em língua, tem ninguém que interpreta, não, cala a boca. Ordem no culto, decência. Mulher, cabelo grande, homem, corta o cabelo. Para Paulo foi assim, rápido e rasteiro, né? Paulo era tramontina, cortava lá embaixo. Tiago não, Tiago vai contar uma história. Para todos os casos, Tiago vai contar uma história. As que eu mais gosto é da língua, no capítulo 3. Mas para todos os casos, Tiago vai contar uma história. Que fé é essa? Que o seu irmão chega para você precisando de alguma coisa e você não o ajuda. Que fé é essa? Que fé é essa que o irmão que está ao seu lado aí precisa às vezes de um abraço, de um aperto de mão, de um seja bem-vindo, de uma palavra de vitória liberada sobre a vida dele e você é incapaz de dar? Que fé é essa que ao invés de trazer pessoas para o evangelho, você expulsa pessoas do evangelho? Que fé é essa? Que fé é essa que ao invés de acolher alguém aqui na igreja, você prefere falar mal para a pessoa ir embora? Que fé é essa, irmão? Essa fé aí está errada. É o que o Tiago está falando aqui. O irmão chega para você com fome, necessitado, e ao invés de ajudar, você manda ele embora, sem fazer nada por ele? Essa fé aí, nós já podemos concluir antes do Tiago falar, ela é morta. Eu estou dizendo que recebi o Senhor dos Senhores, que professei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu sou incapaz de estender a mão a quem precisa? Essa fé aí não é muito legal, não. Versículo de número 17. Assim também, a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Que cristianismo é esse? Eu penso muito nisso. Que igreja é essa? O que adianta nós termos uma igreja revestida de vidro? O que adianta construirmos uma catedral?
estarmos confortáveis dentro do nosso ar-condicionado? O que adianta a igreja se tornar luxuosa, rica, imponente e não realizar uma sequer obra social? O que adianta, irmãos? Sabe o que a igreja faz? Dá uma cesta básica por desencargo de consciência. A menor assistência social que qualquer instituição, seja ela cristã ou não, a menor assistência social que alguém pode fazer é dar uma cesta básica. Eu conheço empresas aí na cidade que, se você chegar lá e falar, estou passando necessidade, ele tem estoque de cesta básica lá e te dá. Eu conheço empresas, no plural, que faz isso. Você está passando a necessidade e tudo que a igreja pode oferecer é uma cesta básica que custa R$110 em qualquer supermercado da cidade. É muito pouco, irmãos. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Que o dinheiro é para encher os cofres da igreja e nada para se fazer em assistência social? Deus me livre disso. Eu peço a Deus a cada dia um coração social. Aliás, assistência social sempre pulsou dentro do meu coração. Quando eu fui fazer faculdade, agora por último, eu ia fazer assistência social. Mas vi na pedagogia um campo maior. Mas o meu sonho era fazer assistência social. Eu sempre entendi que a maior assistência social da cidade tinha que ser da igreja evangélica. Nós perdemos para Sara Aparecida, para Chiquita Perilo. Muito pelo contrário, eu acho que no mapa da assistência social em Lagoa da Prata, a igreja evangélica nem faz nada. Nós rotamos que temos 600, 700 membros. Rotamos que somos a maior igreja da cidade. E a ação social poderosa que nós fazemos é dar uma cesta básica. Vou dar 10 cestas básicas. Irmãos, a igreja tem potencial de montar cursos profissionalizantes. A igreja tem potencial de cuidar daqueles que querem ser cuidados, não dos aproveitadores. A igreja tem condições de montar um abrigo, de cuidar de idosos. Nós não pensamos nos nossos idosos. Quando você ficar velhinho e não tem ninguém para cuidar de você, a igreja era para cuidar de você. E Tiago disse isso, que a verdadeira religião era cuidar dos órfãos, das viúvas, dos idosos. Meu coração parte ao ver irmãos aqui da igreja com 80 e tarará, que não tiveram filhos, que não têm parentes, e que era a hora da igreja cuidar deles. Eu não falo isso para a igreja lá fora, grandona, não, eu falo isso para nós. Nós temos irmãos de 80 e tarará, que nós poderíamos ir lá dar uma faxina na casa para ela, porque ela não consegue. Nós temos irmãos que vão ficar velhinhos, vão precisar da nossa ajuda, e nós fingimos que não estamos vendo. A gente leva ceia para eles, né? E acha que está tudo bem. Não. Ô pastor, o senhor está cuidando lá da irmã idosa? Eu levo ceia para ela. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que o nosso estilo, muitas vezes no século 21, está muito alterado, né? Talvez qual irmão aí ia deixar de fazer academia para limpar o lote do irmão com 80 e tarará? Qual irmã atrapalharia a chapinha para dar uma faxina? Às vezes a irmã não está faxinando nem a casa dela, vai dar uma faxina lá para a irmã de 80 e tarará, fica difícil, né? Porque nós somos frutos também dessa geração. Tem pessoas precisando ser cuidadas, ser visitada, ser acompanhada, de ajuda, e muitas vezes a ajuda não é financeira, é fazer alguma coisa, é acompanhar um médico, é levar. Nós temos aqui em Lagoa da Prata consultas que são em Divinópolis, em Belo Horizonte, em Formiga, em Oliveira. Cadê a igreja, irmãos? Que evangelho é esse? Que o irmão chega necessitado, a gente fala assim, o Senhor te fortaleça, viu? Irmã, Deus é contigo, amém, vou orar pela senhora. Está pouco, irmãos. E a minha fala aqui não é uma chamada de atenção, porque nós somos produto do meio, né? Infelizmente somos influenciados pelo evangelho à nossa volta, mas quem sabe uma palavra de conscientização, para você lembrar dos irmãos idosos da igreja,
para você lembrar das viúvas da igreja, para você lembrar dos órfãos da igreja, para você lembrar dos órfãos de pais vivos da igreja. Porque uma das queixas que eu recebo dos jovens é essa: jovens abandonados pelos pais, e os pais estão em casa, eles não foram embora não. Você entregou seu filho à tela do celular. Ainda bem que os irmãos dos jovens aí estão preocupados com eles, né? Talvez mais do que você até. Irmãos, evangelho produz obras. Evangelho não é sentar numa cadeira confortável e ouvir uma boa palestra, não. Evangelho é mudança de vida. Que fé é essa que nós temos, que nós não cuidamos de ninguém? Que igreja abençoada é essa que ela não cuida de ninguém? Que igreja é essa? Tiago bateu forte na nossa cara para falar ai mesmo. Fala assim: oh meu Deus, para que eu fui ler essa carta? Versículo de número 18. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu te mostrarei as obras, e te mostrarei a minha fé. Olha o que o Tiago está falando. Ah, eu creio em Deus, aleluia, eu sou crente. Mara, mostra a sua fé, sou crente. E qual é a sua obra? Nenhuma. Agora eu vou te mostrar a minha obra, e na minha obra você vai ver o tamanho da minha fé. Que vergonha, irmãos. Pessoal espírita acredita mais no que eles acreditam com mais intensidade em algo que está errado, em algo que não é bíblico. Eles acreditam numa mentira bíblica, numa inverdade, eles acreditam numa mentira, mas acreditam com tanta intensidade que acabam fazendo mais obras do que a igreja. Já parou para pensar que um testemunha de Jeová tem mais fé no que ele acredita do que você tem no Deus verdadeiro? Que vergonha, irmãos. Você já pensou se o Tiago ou alguém de Lagoa da Prata falasse assim: ah, igreja evangélica, mostra aí as suas obras. Cesta básica. Ah, irmãos, está muito pouco. A gente mostra a nossa fé com aquilo que a gente faz. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Quando o Tiago fala isso aqui no versículo de número 19, ele está fazendo uma menção ao Chamá de Deuteronômio. O Chamá, ele é uma confissão judaica, o judeu sabe de cor. Eu estou andando com a cabeça meio ruim, porque eu sabia de cor também. No discipulado aí nós até estudamos o Chamá, não é? E o Chamá era mais ou menos assim: eu creio no único Deus verdadeiro e que em Israel há um só Deus. Todo judeu acreditava nisso. Quem está sendo alcançado pelo evangelho, a primeiro passo, são os judeus. O Tiago está falando isso aqui para o judeu, que acreditava no único Deus verdadeiro. O Tiago também, a carta é geral, não está falando isso só para o judeu, está falando isso para a gente. Você fala que acredita no único Deus verdadeiro. Né? Você não fala isso, nós não falamos isso. O Tiago aqui está falando a mesma coisa de João, capítulo 3. Não o amemos apenas de palavra, mas em atos de verdade. Você crê em Deus? Até os demônios creem, e Tiago diz: tremem. Já depois de convertido, a minha fala, tá? Você entendeu, né? Antes de convertido, Paulo. Depois de convertido, Tiago. Paulo escreveu para quem estava se convertendo. Tiago escreveu para nós. Já somos crentes. Amém? Você acredita em Deus? Até o diabo acredita e treme. Sabe como que você demonstra que você acredita em Deus? Obras. Não é só assistência social. Como que está seu cristianismo? Sua fé? Como que está seu servir a Deus? Não pode estar capengando. Você não pode estar arrastando. Hoje é ceia. Talvez você entrou aqui arrastando, nada contra você que entrou arrastando. Você veio arrastando e veio para o lugar certo. Mas o Senhor quer que você tome uma posição. Porque o evangelho não é só de palavra. Falar que acredita, até o capeta acredita. Até o diabo acredita. Nós precisamos mostrar para Deus que acreditamos. Aí o Tiago vai dar os exemplos. Que
Queres, pois, ficar certo, um homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Olha, o exemplo de Tiago é batata para nós. Aonde que o Abraão creu? Gênesis capítulo 12. Deus apareceu para ele e falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Abraão bateu continência e falou: sim, Senhor, eu creio nessa palavra. E foi. Abraão creu em Gênesis 12. E aonde Abraão demonstrou a sua fé? No Monte Moriá. É Moriá mesmo? É, né? Moriá. No Monte Moriá. No dia que Deus falou assim: leva seu filho e oferece para mim. Ele creu lá em Gênesis 12, mas a prova da sua fé ele só deu no Monte Moriá. Você creu lá, eu criei, em 11 de novembro de 2000, numa mensagem do pastor João Leão, eu criei. Demonstrar para Deus que eu creio de verdade é nas obras que eu pratico, é na consequência do evangelho na minha vida. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. O Abraão só é chamado por amigo de Deus, segundo Tiago, que nós estamos lendo, depois que ele provou a sua fé para Deus, através das obras. Quer ser amigo de Deus? Arregaça as mangas aí, faz alguma coisa, muda de vida, enche seu coração da presença do Senhor, deixa o evangelho produzir algo em você, senão o que você está vivendo é morto. Versículo 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo foi também justificada por obras a meretriz Raabe, que acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O último exemplo de Tiago para nós é Raabe. Ela creu no Deus de Israel, mas ela só mostrou que ela acreditava no Deus de Israel na hora que ela escondeu os espias. Só falar que acreditava não tinha acontecido nada, mas na hora que ela mostrou que acreditava, Hebreus sobe a meretriz Raabe para uma classificação um pouquinho superior, porque os nomes citados em Hebreus 11, o capítulo da fé, coloca aquele pessoal lá no patamar de cima. Eles tiveram mais fé do que os outros. A fé de Raabe foi tão grande que ela não se importou em correr riscos com a sua própria vida para demonstrar o quanto que ela acreditava no Deus de Israel. Meu convite para você nessa ceia é para que nós possamos demonstrar para Deus que nós cremos nele. Demonstra para o Senhor. Abre o seu coração em arrependimento. Não é por causa do homem, não é por causa da placa denominacional. Eu já estou concluindo. Não é por causa do status, não é porque tem alguém aqui que você conhece. Comece a demonstrar para Deus. Você não tem que mostrar para o seu marido, você não tem que mostrar para sua esposa, você não tem que mostrar para os seus pais. Eu quero te convidar nessa noite para que nós possamos mostrar a Deus que nós cremos nele. Aliás, eu sei que muitos irmãos aqui nessa noite, se fossem por causa do homem, vocês nem estariam aqui, porque a decepção foi muito grande.
E o meu convite para você é para que a cada dia você continue demonstrando a sua fé a Deus. Quando você for fazer alguma coisa, não é pela igreja, não é pela placa denominacional. Nós gostamos tanto de placa que ficou 2 lá fora, né? Os irmãozinhos que gostam, que falam assim, a igreja não tem placa. Eu vou falar assim, lá na igreja nossa tem 2. Mas não é pela placa que está pregada lá fora. Não, irmãos, não é pela placa pregada lá fora. É o Senhor. Acorde todos os dias preocupado em mostrar para Deus que você acredita nele. Amém? Se coloca de pé. Feche seus olhos. Não sei qual ponto dessa mensagem aí mexeu com você. A minha oração é para que em algum momento essa mensagem tenha alcançado seu coração. A princípio eu estou saindo daqui tendo a certeza de que eu entreguei o recado. Meu sentimento aqui agora é que o recado foi dado. Eu não sei qual parte dessa mensagem falou ao seu coração. Então eu quero desafiar você a orar, a ser um cristão melhor. Amém? Ser um cristão melhor vai levar você a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário melhor. Mas eu desafio você nessa noite a ser um cristão melhor, a apresentar para Deus as obras da sua fé, daquilo que Ele fez na sua vida. Isso que Deus fez na sua vida foi grande demais para ser algo preso, para você querer isso só para você. Deixa isso frutificar, deixa florescer na sua vida a unção que Deus liberou sobre você em nome de Jesus. Amém? Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite para louvor e glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela Tua igreja reunida aqui neste lugar. Nos ajude a cada dia demonstrar e apontar para o Senhor as nossas obras, para que nós possamos mostrar para Ti o tamanho da nossa fé e como ela frutifica em nós coisas boas, principalmente, Senhor, de caráter. Muda caráteres, Deus, aqui nessa noite, transforma vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Antes de participarmos da ceia, eu não vou te chamar aqui à frente não, mas eu não posso deixar de orar por você. Peço à igreja que fiquem todos de olhos fechados, de cabeça baixa. Porventura tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Cristo, que ainda não deixou o Senhor Jesus ser o seu Senhor, e gostaria de fazer isso nessa noite. Levante sua mão a Deus, a Jesus. Ninguém está te vendo, ninguém precisa te ver. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas é importante que você não saia daqui sem ter Jesus como seu rei, para que as obras sejam manifestas através da transformação da sua vida. Pai, eu entrego a vida dessas pessoas, ó Pai, nas suas mãos, para que o Senhor, meu Deus, esteja trabalhando, agindo, movendo, curando, glorificando o Teu nome na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Os diáconos vão assumir aqui o seu posto, né? Eu queria lembrar você que pode participar da ceia todo aquele que é batizado nas águas por imersão. Nós somos batistas e o batista acredita que só imersão é o batismo, amém? Então, se você já é batizado, independente da igreja que você congrega, que você frequenta, se você já serve a Deus, já entregou sua vida ao Senhor, você pode participar da ceia nessa noite, em nome de Jesus. Se não, se assente, mas fique em oração aí, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos do louvor vão adorar a Deus com mais uma canção, os diáconos vão estar te servindo. E enquanto eles estão te servindo, adore a Deus junto com o pessoal do louvor, em nome de Jesus. De cruz se erigir, dela o dia fugir,
como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim,